Amém? Deus tem me incomodado muito nesse tempo desse isolamento social que estamos vivendo. E uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre a oração. É sobre a importância da oração. E a gente pode ver em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, pessoas, homens e mulheres de Deus que oraram, que buscaram a presença do Senhor, que nada eles puderam fazer sem antes buscar a presença de Deus. E a gente pode ver isso na vida de Débora, na vida de Esté, na vida de Ana, na vida de muitas mulheres, na vida de Raquel. A gente pode ver na vida dos homens da Bíblia, os heróis da fé como Abraão, como Isaac, como Daniel, como Elias. Temos muitos exemplos. E um dos maiores exemplos que temos na Bíblia é o exemplo do próprio Jesus, né? Ele nunca realizou nenhum milagre e nunca fez nada antes de buscar a presença do Senhor, não é verdade? E em Hebreus capítulo 5, o versículo 7, abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha, se o próprio Jesus suplicou, orou, buscando a presença do Pai, se submetendo a Ele, quanto mais nós. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, Deus tem chamado a sua igreja a orar. Deus tem chamado a sua igreja para cumprir o propósito que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. É esse o texto que vamos trabalhar nessa noite. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é orar continuamente. Em todo tempo precisamos estar orando. Eu não preciso separar somente um lugar para orar por meia hora, por uma hora, e depois esquecer e continuar o dia até o final da noite sem estar ligada com o Senhor. Quando Paulo disse orar sem cessar, orar continuamente, é em todo tempo. Não importa o que você possa estar fazendo, mas que você possa estar orando, falando com Deus, falando sobre as suas necessidades, falando do que você precisa, daquilo que você está passando. Então, esse tema falou muito ao meu coração. E eu lembro e recordo que tudo que eu vivi na Guiné Equatorial, na África, com a missionária Nelly, e toda a vitória que nós tivemos ali no continente africano, foi devido ao tempo que tínhamos em oração. Não podíamos relaxar, precisávamos estar orando, precisávamos estar com o Senhor continuamente, para que Ele tomasse a frente de tudo, porque por nós mesmos não podíamos fazer nada. Mas muitas vezes a gente encontrou obstáculos. A gente encontrou, no momento que íamos orar, a ação do inimigo. Orar significa ter sempre o coração voltado para Deus. E estar consciente da presença de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. A oração, ela faz toda a diferença na nossa vida.
As mães, quando dobram os joelhos, os filhos se põem de pé. Temos tantas coisas para colocarmos diante de Deus. Estamos vivendo um momento muito difícil. Precisamos orar pela nação. Precisamos orar pelas pessoas que estão enfermas. As pessoas que estão nos hospitais, no leito de dor. Precisamos orar por aqueles que estão presos. Precisamos orar pela igreja do Senhor para que haja um despertamento. Porque o grande avivamento que aconteceu em todos os tempos na igreja do Senhor foi quando se priorizou o tempo de oração. Mas eu quero falar hoje dos inimigos da oração. A oração ela possui asa como águias. E ao orarmos, a gente nos refugia num penhasco mais alto da presença de Deus. Mas a oração tem 5 inimigos ferozes que querem nos destruir. E eu precisei conhecer esses inimigos para me tornar uma intercessora, para que eu pudesse ter meu período de oração. E cada um de nós temos que ter o nosso quarto de guerra. E é esse quarto de guerra que nos faz termos um conhecimento mais profundo de comunhão com Deus. Eu quero falar nessa noite de 5 inimigos ferozes que querem nos destruir quando a gente dobra o nosso joelho para orar. O primeiro inimigo da oração é o cansaço. Quantas vezes você se prostra para orar, mas você se sente fatigada a ponto de não conseguirmos nem levantar a voz. Parece que as asas do nosso coração estão pesando 1 tonelada de tanto cansaço. Mas é nessa hora que temos que tomar posse da palavra de Deus. É nessa hora que precisamos nos levantar. É nessa hora que podemos tomar a palavra de Deus que está em Isaías 40, 29 e 31. Que vai dizer, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes nós nos encontramos sem vigor para orar. Estamos tão cansadas, não só do trabalho do dia a dia, mas cansada mentalmente. São tantas coisas que vêm à nossa mente e às vezes a gente deixa para orar no final do dia e o cansaço nos abate. Deus compreende, somos humanos, mas isso é uma arma que o inimigo usa para que a gente possa não buscar a presença de Deus. O primeiro inimigo é o cansaço. O segundo inimigo é a distração. Você já parou para pensar quantas vezes a gente durante a oração, os nossos pensamentos estão longe daquilo que a boca está falando? Muitas vezes isso acontece comigo. Eu estou orando e às vezes eu estou pensando em outra coisa. Então eu aprendi uma arma para que eu não possa ficar distraída. Eu aprendi que eu precisava orar em voz alta. E quando eu começo a orar em voz alta, não tem nada que vá me distrair. Então a distração e o cansaço são 2 inimigos ferozes da oração. E a gente precisa aprender a orar em voz alta. E os poderes da distração não vai ter poder mais sobre nós. Porque quando a gente começa a orar em voz alta, a distração que faz a gente perder o foco, então essa distração, ela não vai ter mais poder sobre as nossas vidas. O Salmo 55 vai dizer, 16, eu porém clamo a Deus e Ele me salvará.
à tarde, pela manhã e ao meio-dia, e ele ouve a minha voz. Então não tem um momento certo, não tem um momento de orar. O momento de orar é em todo o tempo. A gente pode estar no ônibus, indo para casa, pode orar. Você pode estar numa fila do banco, você pode estar em oração. Você pode estar trabalhando, você pode estar em oração. Então, precisamos nos voltar. A igreja do Senhor precisa voltar a priorizar esse tempo de oração. Uma coisa que eu tenho percebido nesse tempo de pandemia é que na quinta-feira, quando o pastor Rinaldo ele faz o culto de oração pela live, via online, tem mais pessoas no culto de oração participando via online, quando às vezes a oração no templo, em dias normais, não tem ninguém. O que falta em nós, para que possamos sair da nossa casa e ir ao templo, junto, como a música diz, junto com os irmãos em oração? Então precisamos priorizar. Às vezes a gente coloca algo diante de Deus. A gente às vezes ora pelo nosso filho, ora por uma porta de trabalho, a gente ora por um sonho que nós temos, mas muitas vezes desistimos no meio da caminhada, devido ao cansaço, devido à distração. Outro inimigo, o terceiro inimigo da oração é a pressa. A gente vive no mundo, estamos vivendo num mundo imediatista, onde a gente corre demais o dia todo. E a pressa, como diz o adágio popular, é inimiga da perfeição. Você já pensou no que diz Eclesiastes 8:3? Vamos abrir a palavra em Eclesiastes 8:3, vai dizer assim: não te apresses em deixar a presença dele. Qual o motivo da tua pressa no momento em que você está orando? Hoje você vai perguntar a Deus: qual é o momento? Será que eu não tenho prazer de estar na presença do Senhor? Será que eu estou apressada a resolver tantas coisas que eu não busco a melhor parte, como Maria buscou, estar nos pés do Senhor? A oração deve ser um prazer de estarmos com o Pai. E quando estamos com o Pai, tenha certeza que o inimigo ele quer roubar esse tempo de nós. E não podemos deixar que o inimigo roube esse tempo, porque é um tempo precioso. É um tempo onde a gente vai abrir nosso coração diante de Deus. É nesse tempo que vamos conversar com o nosso Pai, com o nosso amigo, com o nosso companheiro, com o nosso ajudador. É Ele que nos escuta sem nos acusar. É Ele que nos escuta por amor. O amor de Deus nos constrange. Então eu tenho prazer de estar na presença dEle. Eu tenho me policiado nisso todas as manhãs. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Bob, que ele disse que o primeiro café que ele tomava pela manhã era o café espiritual. Era tomar café com o Senhor. Isso era uma prioridade. Era o momento que ele tinha com o Senhor. Era o momento de ler a palavra. Era o momento de orar. Quando você acorda pela manhã, quando você se levanta na madrugada para buscar a presença de Deus, o dia é diferente. Você vê que o dia que você passa se torna leve, se torna suave,
porque você amanheceu o dia já colocando todo o teu dia nas mãos do Senhor. Então não deixa que o cansaço, não deixe que a distração, não permita que a pressa possa te tirar da presença do Senhor Jesus. O quarto inimigo da oração é o desânimo. O que é o desânimo? Significa estar abatido, estar sem forças. E a única maneira de derrotar esse sentimento é através de uma oração sincera. É podermos gritar para Deus de como estamos. De dizer, olha Senhor, eu estou abatida, eu estou desanimada, eu estou cansada. Realmente eu tenho pressa de sair da tua presença, eu não sei o que passa comigo. Mas a oração sincera nos fortalece. A palavra de Deus vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 22, e tudo que pedires em oração, se credes, receberei. Então, é promessa de Deus. O Senhor sabe que somos humanos. O Senhor sabe que muitas vezes estamos tão cansados que não conseguimos abrir a nossa boca. Mas eu já preguei várias vezes sobre esse tema, que orar tem várias formas. Quando eu choro, eu oro. Quando eu escrevo e não consigo abrir a boca, eu estou escrevendo uma carta para Deus em oração. Quando eu oro mentalmente, eu estou orando. Então não vamos deixar que esses inimigos possam nos vencer. Não vamos deixar que o cansaço do dia a dia, que a distração, às vezes estamos distraídos com tantas coisas. Às vezes temos tempo para assistir um filme, tempo para nos cuidar, tempo para fazer nossos exercícios, tempo para ler um bom livro, mas a oração tem que ser primordial na vida do crente. O crente precisa buscar a Deus em oração. Sempre os africanos diziam lá na África, na nossa igreja, muita oração, muito poder, e nenhuma oração, nenhum poder. O quinto inimigo da oração é o nosso tempo. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para tantas coisas. E eu vejo nessa pandemia Deus trabalhando esse inimigo das nossas vidas para ser mordomos desse tempo. Falta-me tempo é uma frase muito repetida por nós. E com essa desculpa a gente não consegue ter uma vida de oração satisfatória. A gente sempre vai dizer, eu não tenho tempo, eu vou cuidar, eu vou fazer isso, eu já programei isso. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para alinhar as nossas vidas. É um tempo de refletirmos como está a nossa vida de oração. Como está a minha vida de oração? Como está a minha família? Como está o meu filho? Quantas pessoas da minha família precisam se converter? Como está a minha vida conjugal? Como está a minha vida com Deus? O que eu preciso melhorar? É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo. Eu preciso separar um tempo com Deus. Eu reconheci que um dos maiores triunfos do inimigo é nos manter bem ocupados. Porque o tempo para Deus é importante e Ele sabe. Mas em Eclesiastes vai dizer que tudo tem seu tempo.
E então, se tudo tem seu tempo, há tempo de eu cuidar das coisas. Há tempo de eu programar aquilo que eu quero assistir. Há tempo de eu ler meu livro. Há tempo de eu sair para conversar com os amigos. Há tempo de eu estar no meu Zap. Há tempo de eu ver o meu Face. Mas a prioridade com Deus em oração vai fazer a grande diferença na tua vida. A oração tem poder. A oração muda história. A igreja do Senhor está precisando de um avivamento. E esse avivamento vai acontecer quando a gente vencer esses inimigos da oração. Quando a gente buscar a presença de Deus, não com cansaço, não com desânimo, não distraído, mas buscando tempo. E eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho pedido a Deus nas minhas orações. Eu tenho confessado ao Senhor que o meu tempo de oração quando eu estava na África era um. E agora no Brasil é outro. E eu tenho perguntado a Deus, Senhor, o que eu tenho feito com o meu tempo de oração? Deus tem me incomodado. Deus tem me chamado para alinhar a minha vida, para estar mais tempo com Ele. As outras coisas vêm depois, mas eu preciso amanhecer o dia, nas madrugadas, tomando meu café espiritual com o Senhor. Eu preciso vencer esse cansaço. Eu preciso vencer essa distração que o inimigo quer colocar para me impedir de conversar com Deus. Eu preciso vencer a pressa. Estamos apressados. Deus agora nos para. Estamos isolados para que possamos abrir os nossos olhos e alinhar nossa vida com Deus. O Pai te entende. O Pai, Ele sabe as nossas debilidades. Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda. Ele não é acusador, Ele não está te acusando porque você não venceu os inimigos da oração. Mas Ele está te chamando nesta noite para que você seja uma mulher e um homem de oração. Precisamos vencer o desânimo. Precisamos ser mordomo do nosso tempo. Precisamos pedir a Deus, Senhor, eu preciso reconhecer que eu não posso vencer sozinha. Eu preciso orar pela minha família. Tem pessoas na minha família que precisam ter um encontro com o Senhor. E a minha oração vai fazer a diferença. Eu preciso perdoar os meus inimigos, e a oração e esse momento com Deus vai te levar a isso. Você precisa, nesse tempo de pandemia, desse isolamento que Deus está dando à igreja do Senhor, orar para que Deus traga um avivamento, que Deus levante na igreja homens e mulheres intercessores, que possamos voltar às nossas vigílias de oração. Como eu tenho saudade das vigílias de oração no continente africano. A nossa vigília de oração, Nelly sabe disso, era uma vigília de confissão, de agradecimento, de petição, de abrir nosso coração diante daquele que pode nos ouvir e fazer algo. Porque Ele disse que tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu vou receber. Então precisamos tomar posse dessa palavra. Concluindo esse momento onde eu quis trazer essa palavra e Deus ministrou ao meu coração. Eu quero dizer para você que é evidente que existem vários inimigos na vida de oração. Mas eu creio que se vencermos estes, nos farão grande diferença.
Precisamos buscar como Jesus, que deixa esse grande exemplo. Jesus, será que ele não tinha cansaço? Será que ele não, como um homem, muitas vezes ele não se distraiu? Será que ele, muitas vezes os apóstolos, chamando os discípulos, chamando ele não tinha pressa de ir uma aldeia para outra? Será que ele não se desanimou? Será que ele disse, eu estou com tanta coisa e eu acho que eu não tenho tempo? Claro, ele passou por tudo isso. Mas ele priorizava o seu momento com o Pai. E ele não realizou nenhum milagre sem antes buscar a presença de Deus. E como é que nós, que somos humanas, imperfeitas, queremos vencer, queremos ver nossa família salva, queremos ver nossos filhos aos pés do Senhor, queremos vencer uma debilidade na área das nossas vidas, queremos ver essa pandemia terminar, queremos ver a nossa nação sendo uma nação de paz, de união, se a gente não prioriza a oração. Precisamos perseverar. A palavra de Deus diz que aqueles que perseverar até o fim receberão a coroa da vida. E eu quero dizer que estamos vivendo os últimos momentos da vinda de Cristo. E para perseverar nos tempos de tribulação, nas dores que hão de vir, se a gente não orar, não vamos perseverar. Precisamos perseverar. Precisamos não desistir. Precisamos orar mesmo quando não temos vontade para isso. Mas precisamos priorizar o nosso momento com Deus. Priorizar devocional com teus filhos. Priorizar o teu tempo com as tuas crianças. Você é o exemplo para os teus filhos. Se os teus filhos não te ver orando, qual exemplo você está deixando para eles? Mas quando o filho vê que os pais oram, eles seguem. Eles se tornam crianças de oração. Concluindo esse tempo, eu quero dizer para você que isso é um dos pontos na minha vida que eu tenho colocado diante de Deus. Eu tenho pedido a Deus que Deus alinhe a minha vida de oração. Eu tenho pedido a Deus que eu quero estar mais na presença dEle. Que Ele tire todo o meu cansaço. Que Ele tire essa distração que o inimigo quer colocar na minha vida. Que eu não tenha pressa para fazer nada antes de priorizar meu tempo com Deus. Que Deus afaste de mim o desânimo. E que Deus me dê um tempo. Que eu seja mordoma do meu tempo. E que eu busque a presença de Deus em primeiro lugar. E eu tenho certeza, se você buscar a presença de Deus nas primeiras horas da manhã, o teu dia vai ser leve. A tristeza vai embora. O desânimo vai embora. A distração vai embora. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Precisamos crer. E quando a gente ora crendo, a gente recebe a promessa de Deus. Sabendo que em todo tempo e em todo momento, a gente precisa orar sem cessar. É essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, não só para trazer essa palavra para vocês, mas para mim mesmo. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. E eu quero dizer nessa noite, Senhor, me ajuda.
Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, que eu não tenha pressa, que eu não fique distraída, porque o Senhor tem que ser prioridade na minha vida, na minha casa. É isso que eu quero nesta noite deixar para você, para que você possa, como serva do Senhor, refletir a importância da oração. Quando o joelho se dobra, o inferno se fecha e as portas do céu se abrem. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.